acorda-me antes que seja tarde demais, Senhor. Eu não quero me perder de Ti, eu não quero Te perder, Senhor. Desperta-me antes que anoiteça. Olá, graça e paz, e que essa graça e essa paz vos sejam multiplicados através do conhecimento que há na pessoa de Jesus Cristo. Gostaria de falar para vocês hoje a respeito de um assunto muito importante. Sou o pastor Samuel, da Igreja Batista Cristã Missionária, aqui em Pirajuí. Esse assunto é com respeito ao batismo, que é um assunto que Jesus deixou para a sua igreja. Nós sabemos que Jesus deixou duas ordens para a igreja: o batismo e a Santa Ceia. Lá em Mateus 28, 19, ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas o porquê do batismo? E para que o batismo? É sobre essas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Vamos ler em Mateus capítulo 3 algumas palavras que aconteceram lá em Israel, capítulo 3, versículo 1 em diante. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Esta é uma palavra-chave. E eu, em verdade, versículo 11, diz aqui: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem
me alegro. Olha, é muito importante essas colocações aqui do versículo 15 até o versículo 17, porque a gente vê a Trindade sendo manifestada aqui. Jesus sendo batizado, saindo da água, e viu o Espírito, João viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba. E também ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, meu filho em quem tenho grande prazer. E mais adiante também nós sabemos que os discípulos de Jesus ouviram também essa voz que dizia: este é o meu filho muito amado, a ele ouvi. Que possamos estarmos sempre com o nosso coração voltado, a nossa mente, os nossos sentidos, para ouvirmos aquilo que Jesus tem para dizer para cada um de nós. Jesus nos ama, veio cumprir aqui uma missão especial e nós precisamos de atentar para as palavras de Jesus. Olha, o ser humano perdeu a primeira escolinha junto com Deus lá no Jardim do Éden. E agora há uma outra oportunidade da segunda escolinha de Deus que veio através de Jesus. Nós não podemos perder essa segunda escolinha que o nosso Mestre Jesus veio para nos ensinar. Eu gostaria de fazer aqui uma colocação para vocês. Aqui no versículo 2, João Batista, aquele homem talvez um pouco diferente daquilo que as pessoas ali usavam as suas roupas. Ele veio de uma maneira diferente porque ele se vestia com roupa de pelo de camelo, comia gafanhotos, mel silvestre. E nós vemos que João Batista teve uma vida cheia do Espírito desde o ventre de sua mãe. Então era um homem diferenciado. O povo de Israel já fazia praticamente 430 anos que não ouvia uma voz direta, uma voz de um profeta de Deus, alguém que estivesse dizendo uma palavra vinda dos céus. Desde Malaquias, quantos anos? E agora veio João Batista pregando o batismo para arrependimento de pecados. Arrependimento é uma palavra que causa arrepio no diabo. Que quando alguém se arrepende, é mais um que sai do reino dele, das trevas, para o reino de Cristo, para o reino de Deus. Então ele se arrepia. Arrependimento. Que maravilha. João Batista, a gente fica às vezes imaginando lá onde o Jordão fazia uma curva, ali naquela beirada, e as pessoas chegando, e ele pregando, falando e anunciando com muita veemência esse batismo para arrependimento de pecados. E muitos foram lá procurar João Batista, procurando saber quem ele era, se ele era um profeta, se ele era, que tipo de pessoa ele era. Ele dizia que ele era a voz do que clama no deserto. Ele veio como o precursor de Jesus. O precursor é aquele que vem antes do rei, anunciando o rei. E João Batista veio anunciando este reino, porque o rei estava chegando. E ele começou então a pregar um batismo para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos. E ele começou a dizer algumas coisas importantes. Aqui, no versículo 10, ele disse: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Nós sabemos que, espiritualmente, árvore pode significar pessoa, árvores, povos, nações. E ele estava dizendo, o machado está na raiz. A raiz é o que sustenta a árvore, é o que sustenta. E nós precisamos de saber
o que está sustentando esse tipo de árvore que não produz um bom fruto, porque ela será cortada e lançada no fogo. É interessante também nós analisarmos, porque lá em João, no Evangelho de João, João Batista ele fala também uma palavra muito importante, que vem nos clarear a nossa mente com respeito ao batismo. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós começamos a analisar essas coisas, nós podemos voltar lá em Gênesis, na origem do pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos observar o seguinte. Gênesis capítulo 3, e versículo 2. E disse a mulher para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, toda a tarde Deus vinha e dava uma escolinha para Adão e Eva, para que eles soubessem como governar a terra, como governar o jardim, como governar os animais, as plantações, como saber como lidar com todo esse tipo de governo. Então, Adão e Eva estavam ali aprendendo de Deus, em como manejar as coisas, porque Deus criou os animais para o ser humano, as plantas, tudo para favorecer a vida do ser humano. E Deus estava ensinando o casal com respeito a esse tipo de governo que eles deveriam praticar ali no Jardim do Éden. Então agora nós vemos que a serpente diz uma palavra para Eva: olha, certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto dessa árvore, vocês vão ser como Deus. Se eles seriam como Deus, então eles não iriam precisar mais de Deus. Iriam ser independentes de Deus. Isso é muito importante, porque a gente vê aqui na palavra de Deus que eles desobedeceram. Mas a desobediência é uma consequência de uma intenção. A intenção da desobediência deles foram de ser independentes de Deus. Independentes de Deus. E quando eles comeram, aconteceu uma coisa terrível, porque depois que eles comeram aquele fruto, eles se olharam, se entreolharam e viram que estavam nus e que aquilo, os órgãos genitais, que foram feitos para produzir filhos à imagem e semelhança de Deus, agora foram corrompidos e não serviriam mais para produzir filhos à imagem e semelhança de Deus, mas filhos à imagem e semelhança deles, desobedientes, pecadores. E quando eles viram que o que tinha acontecido com eles, eles procuraram tampar de alguma forma os seus órgãos genitais e se apresentaram diante de Deus. E Deus então o que teve que fazer? Para que eles pudessem ainda continuar diante de Deus. Aquilo que eles tinham feito não adiantou nada. Deus teve que matar um animal e com o pelo desse animal, com a pele desse animal, fazer alguma coisa para cobrir aquilo que era santo, aquilo que era puro, para cobrir, porque se tornaram indecorosos, ineficientes para produzir filhos à imagem e semelhança de Deus.
interessante que nós vemos quando Deus chama Abraão e Sara. Sara, ela era estéril. Também Rebeca, Raquel, as 3 mulheres dos patriarcas eram estéreis. Resultado do quê? Resultado dessa esterilidade que Eva, mãe de todos os viventes, passou a produzir diante de Deus. Diante de Deus, espiritualmente, a humanidade ficou estéril para produzir filhos à imagem e semelhança de Deus. Então, Sara teve filho de maneira natural, mas de maneira pecaminosa. Agora Deus teve que entrar com o seu poder na vida de Sara, de maneira sobrenatural, para que ela pudesse produzir filhos. E nós vemos que Deus chamou, através de Sara, um povo especial, o povo de Israel, e Deus deu alguns mandamentos para o povo de Israel. E alguns dos mandamentos eram fazer os seus sacrifícios. Quando eles pecassem, teriam que fazer os seus sacrifícios. Por quê? Porque esses sacrifícios tampavam, simbolizavam o quê? Que tampavam, era tampados os pecados. Tampava-se os pecados. Mas a gente vê na palavra de Deus que quando João Batista ele viu Jesus Cristo, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, assumiram um espírito que não é o de Deus. Assumiram um espírito de independência de Deus. E agora, longe de Deus, longe dos ensinos de Deus, porque Deus disse para que eles não pecassem, porque ficariam separados e aconteceria a morte, ou seja, a separação entre Deus e eles, e a consequência veio. Eles se separaram de Deus. Agora, com esse espírito de independência, começaram a governar a terra, a sua família, e nós estamos vendo até hoje o resultado desses sistemas de governos independentes de Deus. Quanta consequência em todas as áreas. Nós hoje enxergamos a humanidade uma decadência terrível, uma decadência muito grande. A mídia está aí falando de quanta coisa, quanta tragédia, quanta desgraça tem acontecido. Mas quando João Batista ele vem pregando o batismo de arrependimento. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O que é reino dos céus? Reino fala do quê? Fala de um rei. Rei fala de mandamentos. Fala de reino. Fala de governo. Nós fazemos, às vezes, confusão com o sistema de governo e de religião. Religião é uma parte do governo de Deus, do reino dos céus. Jesus vem trazer um sistema de governo sobre as nossas vidas. Isso é muito importante nós entendermos, porque a religião é uma parte de santificação do governo de Deus. E quando João Batista lhe anunciava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E então ele batizava. Batismo quer dizer imersão, ser imergido nas águas. Para limpeza, para nos limpar, para nos purificar. Porque se nós cremos no sacrifício de Jesus, ao recebermos o seu senhorio, o seu sistema de governo sobre as nossas vidas, quando nós obedecemos a sua ordem, a sua palavra, então nós entramos no batismo. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Nos limpa de todo o pecado. Para quê? Porque o pecado, ele nos separa de Deus.
E essa questão da independência foi o que Jesus veio trazer para nós. Quando Jesus veio aqui à Terra, a gente vê que ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Por isso que Jesus nunca pecou, porque ele sempre foi obediente ao Pai. Ele tinha uma comunhão com Deus. Então ele sabia o que ele tinha que fazer, as palavras que ele tinha que dizer. Quando ele podia curar muitas pessoas, todas as pessoas, ou quando ele foi lá no tanque de Betesda e curou uma pessoa apenas. Então nós sabemos o quê? Que através dessas palavras, o batismo serve para nos limpar dessa independência de Deus, que é a raiz do problema de toda a humanidade. As pessoas não quererem saber o que Deus pensa a respeito dos assuntos, o que Deus pensa a respeito da tua vida, qual é o futuro que Deus planeja para você. E muitas vezes você se coloca independente de Deus, e Deus tem coisas grandes para fazer através da tua vida. Você foi criado por um projeto de Deus. Existem coisas tremendas e grandes com respeito à sua vida, incluído dentro da igreja. Projeto de Deus lá eterno, lá para trás, e que vai avançar lá no futuro. Nós sabemos que os anjos gostariam de fazer parte, os anjos gostariam de estar no nosso lugar, porque sabem do propósito de Deus com a igreja. E o Senhor vem implantar uma igreja, vem implantar a sua noiva. E Deus sempre procurou falar a respeito desta nora, mas tem que ser uma nora, uma noiva que possa corresponder ao seu filho. E aqui nós estamos então aprendendo com respeito à independência. Esse pecado nos separa de Deus. Esse pecado ele é terrível. E Jesus veio se sacrificar, cumpriu a sua missão, para que, através do seu sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não quer dizer que nós, aceitando Jesus, aceitando o seu sacrifício, nós vamos deixar de pecar, não é isso. Gostaria que realmente isso acontecesse. Gostaria de nunca mais pecar, mas quando nós pecamos, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós então pedimos o perdão ao Senhor. E nós somos então purificados, limpos, porque agora o Espírito Santo está dentro de nós. Nós agora somos dependentes do Senhor. Nós agora não estamos mais longe dele. Nós agora não estamos mais em que não podemos ter comunhão com ele. Mas porque aceitamos o seu senhorio e aceitamos o batismo que nos limpa e nos purifica dessa independência de Deus. Podemos agora fazer parte da família de Deus. Esse é um projeto muito grande com respeito à sua vida, que Deus quer que você faça parte da sua família. Nós vemos que quando Jesus estava sendo ali sacrificado na cruz, quando ele expirou, o véu do templo foi rasgado. O véu do templo se rompeu de alto a baixo. Agora nós podemos ter comunhão com Deus, desde que obedecemos os seus mandamentos, a sua palavra. Olha, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Tem que haver uma limpeza em você. Esse espírito de independência tem que sair de você. Você tem que depender de Deus. Se você não depender de Deus, você não pode ver o reino de Deus. Se você não depender dele, você não pode entrar no reino de Deus. É um espírito diferente. É um espírito de dependência de Deus. Deixa Deus cuidar da sua vida. Você está tomando decisões
que podem mudar a sua vida. Tanto você pode tomar decisões que podem favorecer ou podem fazer com que você quebre a cara, a sua família. Por quê? Porque você não quer saber o que é que Deus pensa a respeito desse assunto. E Deus quer cuidar da tua vida. O propósito de Deus é que você seja dependente dele. Porque ele sabe o que fazer. Ele governa todo o universo. E Deus quer melhor para você. É essa independência de Deus que precisa ser tirado dos nossos corações. E sermos como Jesus. Ele disse, eu tenho prazer em obedecer ao Pai. Mesmo com sacrifício, mesmo com dor, ele tinha prazer. E lá em Isaías 53, diz a palavra de Deus que ele foi levado como ovelha muda ao matador. Mas o seu trabalho, ele viu, ele ficou satisfeito em se sacrificar, porque ele te antevia, reconhecendo o senhorio de Jesus. Olha, que Deus te abençoe ricamente. Que esse espírito de independência saia dos nossos corações. Porque o machado está colocado na raiz. Jesus veio para quê? Obedecer a Deus em tudo. Obedecer à lei. Ele cumpriu a lei. Onde nós não podíamos fazer, ele fez. Ele cumpriu a lei. Aleluia. Para que possamos viver debaixo da graça de Deus. Olha, que coisa linda. Hoje nós podemos conhecer a Deus melhor. Porque o povo de Israel, eles conheciam a Deus pelo não. Não, 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 não. Conheciam a Deus por aquilo que Deus não gostava. Não farás para ti mais escultura, não adulterarás, não roubarás, não matarás, enfim. Agora, quando Jesus levou, lá em Mateus 5, a multidão para o monte, ele disse aquilo que Deus gosta. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa, sabei que é grande o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Então Jesus colocou aqui uma relação daquilo que Deus gosta. E quando Filipe perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E então ele disse, quem vê a mim, Filipe, está vendo o Pai. Jesus é a expressão exata de Deus. Que você possa enxergar melhor a Deus através da pessoa de Jesus. E que você possa também obedecer ao Senhor. Reconhecer que através do seu sangue nós somos purificados de todo o pecado. De todo o pecado que? Da independência de Deus. Então agora nós somos colocados na família de Deus. E agora nós podemos ter comunhão com Deus através da ceia que Jesus implantou quando estava ali com os seus discípulos. Quando ele pegou o pão e disse, eis aqui, esse é o meu corpo, que foi moído por vocês. Depois pegou um cálice e disse, esse é o sangue do Novo Testamento. Novo Testamento que eu faço com vocês. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te ajudar a entender melhor essa questão do batismo. Antigamente era apenas tampado, mas através de Jesus nós somos purificados e não temos mais comunhão com Deus. Agora nós temos comunhão com o Senhor. Podemos nos alegrar em entender de que é pelo seu sangue, que pelo seu sacrifício, basta apenas você aceitar e reconhecer o seu governo sobre as nossas vidas e sermos dependentes deste governo em nossas vidas para que possamos a cada dia termos mais entendimento, mais esclarecimento para fazermos a sua vontade. Não esqueça, quando você sair da sua casa, abençoe a sua família,
Peça que Deus abençoe a sua família, que você depende de Deus. Olha, todos os dias nós colocamos essa palavra diante do Senhor. Senhor, como nós viveremos hoje se o Senhor não nos abençoar? Nós precisamos da Tua bênção, Senhor. Nós dependemos da Tua bênção. Dependa do Senhor. Deixa Ele conduzir a tua vida. Você vai ver como as coisas vão acontecer, como as coisas de Deus vão fluir na tua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua casa, enfim, vai haver uma grande mudança. Seja dependente, como foi Jesus. Eu te agradeço por você estar aqui ouvindo essas palavras e que a sua vida seja mudada, que a sua vida seja transformada. Obedeça ao Senhor de todo o seu coração, seja dependente dEle, em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de te convidar, se você ainda não decidiu a se batizar, eu gostaria que você procurasse um pastor, uma igreja, e decidisse, em obediência aos mandamentos que o Senhor deixou para a sua igreja, para que você pudesse se batizar, para que você pudesse ficar livre dessa independência com Deus, para que você possa colocar no seu coração que você realmente quer obedecer ao Senhor. Então, entre pelo batismo, porque o Senhor Ele veio não só para batizar nas águas, essa purificação, mas Ele veio para batizar você também com fogo, fogo do Espírito. E nós gostaríamos que você se colocasse à disposição do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você, para que todos nós pudéssemos nos colocar à disposição da vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos o Teu senhorio, todo o Teu trabalho, intervindo neste mundo, o Teu sacrifício e as Tuas ordens que o Senhor deixou para nós. O Senhor não quer que nós ficamos separados de Ti, mas desde a origem do pecado, Senhor, lá no Éden, meu Deus, essa independência tem colocado tanta consequência, não só na natureza, mas vegetal, animal, mas principalmente, Senhor, na nossa. Esse espírito de independência, meu Deus, possa sair de nós e deixarmos o Senhor conduzir as nossas vidas. Pai, que possamos ter entendimento e nos colocar à Tua disposição, meu Deus, nos batizando, nos inserindo na família de Cristo e participando do Teu pão e Senhor, do Teu pão e do vinho que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue, para que possamos ter, Senhor, tranquilidade, para que a qualquer momento em que nós saímos aqui deste mundo, ou no arrebatamento da igreja, nós temos essa tranquilidade de que nós fazemos parte da Tua família. Oh Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Teu propósito é grande com cada ser humano. Meu Deus, o propósito com a Tua igreja, meu Deus, na eternidade, é muito sublime. Nós estamos aqui começando o caminho da eternidade. E nós não podemos sair, perder a escolinha de Jesus. Oh Senhor, meu Deus, que possamos aprender com Jesus em como agradar o coração do Pai. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, para que possamos ser bênçãos, assim como o Senhor prometeu lá para Abraão, e que através dele serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Nós queremos nos colocar dentro deste quadro, sermos bênçãos em todo lugar onde nós estivermos, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amigo, gostaria de deixar para você e de esclarecer que este elo perdido lá no jardim do Éden, do homem com Deus, hoje está sendo refeito na tua vida, se você tiver um espírito dependente de Deus. Se você quer que a tua vida tenha dependência de Deus,
você então vai começar a obedecer através daquilo que Jesus deixou, através das palavras que Jesus ensinou, através dessa escolinha que Ele deixou para cada um de nós. Você pode voltar a fazer parte desse grande propósito, que é a família de Deus, estar sempre junto com Ele. E esse é um grande problema, mas Jesus vem nos trazer a solução de um espírito totalmente dependente de Deus. Então é você aceitar, crer e acreditar nas palavras de Jesus. Se você ainda não se batizou, pense a esse respeito. Você se batizando, você está sendo purificado para ter comunhão com Deus e voltar novamente neste elo de ligação com Deus, que Deus tanto almeja nesse eterno propósito de Deus, que é de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos aprender com Jesus? Então vamos aprender obedecendo. Olha, isso é muito importante. O batismo, a ceia, o ladrão lá da cruz, ele não teve como se batizar. Mas ele não teve como se batizar. Agora você que está ouvindo, você está entendendo a palavra. Deus está te dando um tempo para que você possa cumprir os mandamentos dele. O reino do céu chegou para nós. Este governo nas nossas vidas. Aleluia. Este governo vai ser implantado no teu coração, na tua família. Esse governo logo será implantado de maneira total aqui na terra, quando no milênio Jesus vir e governar essa terra. E a palavra de Deus diz que nós seremos, junto com Ele, reis e sacerdotes. Então é um sistema de governo. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa entender. Não perca o elo que Deus fez com os homens, que é através de Jesus Cristo, que é através do seu sacrifício, que é obedecendo a sua palavra. Jesus veio esclarecer a vontade do Pai para nós. E Jesus disse: Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam também. Então o propósito de Deus é muito grande na tua vida, é muito grande na tua família. Eu não gostaria que você perdesse, eu jamais gostaria que você perdesse essa oportunidade que Deus está te dando. Você ainda não se batizou? O que você está esperando? Por que você está levando uma vida independente de Deus? Você está desobedecendo. Entre pela obediência. Seja dependente da vontade de Deus. Deus quer que você faça parte da sua família. Deus quer que você se batize, tenha uma vida dependente dEle, um espírito de dependência dEle, e que você participe do seu corpo e do seu sangue, que é a ceia que Ele deixou para a igreja. Para que você tenha comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é algo maravilhoso. É algo espetacular. É você ter comunhão com o teu Criador. É entender, é um prazer tão grande que não existe nenhum prazer terreno aqui na terra. Não tem nada igual ter essa comunhão com Deus. Amigo, amiga, ouça e obedeça. Entre pela palavra, que Deus vai conduzir a tua família, Deus vai conduzir os teus descendentes, e você vai ser uma bênção aonde você estiver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.